Fala pessoal, beleza? Falar um pouquinho sobre a análise do Ibovespa, tá? Por que eu acredito que pode haver uma retomada até mais expressiva pela frente nos próximos dias, talvez até semanas e meses, né? Mostrar para vocês o seguinte, o que acontece? Na semana passada a gente acabou rompendo, né, uma LTB, né? A gente rompeu, chegou a fazer um pullback e hoje a gente está rompendo aqui esse topo da semana passada, tá? Configurando aqui um movimento de recuperação. E porque, além disso, quais são os outros pontos que me levam a acreditar nisso? Quer ver? Além do LTB, na semana passada teve o fechamento do candle mensal, tá? A gente já estava de olho, né? Porque por causa do nosso setup, o que acontece? Quando a gente enxerga essa configuração das médias se abrindo, do jeito que está aqui, ó, passando as 3 médias por dentro do candle, tá? Na hora que ele vai lá para cima, na hora que ele volta, na hora que ele bate na 8, ele tende a ganhar movimento aqui para cima aqui, tá? Então, assim, se acontece uma coisa dessa, por exemplo, num gráfico diário, a gente espera, né, voltar aqui no média, num gráfico diário, arrisca uma compra aqui embaixo e ver se o mercado segue a nosso favor aqui pelo gráfico diário. Quando é o gráfico semanal, mesma coisa, né? A gente espera uma semana fechar, bater na média de 8 do semanal e subir. E quando é no mensal, que é esse caso, esse aqui é o gráfico mensal do Ibovespa, né? Ele tende a ser mais forte, tá? Então, conforme vai aumentando o tempo gráfico, mais força o movimento ganha, né? Então, o que acontece? Até a gente comentou na semana passada, por causa dessa figura aqui, dessa formação, né? A gente comentou que poderia haver uma queda no começo do mês, no dia 1º, né? E aí depois voltar a subir, né? Então, assim, quando eu falo dia 1º, seria no começo do mês, dia 1º, na primeira semana e tal. Mas o que aconteceu foi que no dia 1º mesmo teve a queda forte, que foi justamente aquela queda do pullback na LTB rompida, né? E agora ele tenderia a ganhar força aqui, ó, tá? Pelo esse gráfico, que eu falei, por ser um gráfico mensal, eu acredito que nós poderemos ter aí um mês forte, tá? Um mês forte para o mês de abril, maio, talvez, junho. Podemos, inclusive, romper esse topo aqui nos próximos meses. Essa é a minha expectativa, tá? E aí vai de encontro também a expectativa que eu tinha de ter o movimento de uma última perna, que seria o movimento aproximadamente entre 130 e 135, de acordo com esse gráfico aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, esse aqui é o gráfico semanal, tá, do Ibovespa, desde o final lá da crise, lá, desde 2020, né, de março de 2020. O que acontece? Tem alguns pontos, esse aqui é uma forma diferenciada, né, quem já participa do meu grupo ali já conhece mais ou menos como que eu desenho os fibos, né. Eu pego principalmente alguns pontos no começo do ciclo, e depois vou vendo se vai encaixando aqui, e para mim, esse é um ciclo que se encaixa bem, como posso dizer assim, seria um ciclo, um Fibonacci amigável, né, vamos dizer, por quê? Geralmente, ele faz um primeiro movimento nesse ponto aqui, né, ele volta nessa linha de baixo, segue subindo, reparem aqui, ó, que ele teve uma dificuldade de romper aqui, quando rompeu, bateu nessa aqui e voltou. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte, esse ciclo aqui, ó, desde março do ano passado, para mim, no meu ponto de vista, ele fecharia nessa faixa aqui, ó, 132, mais ou menos, aproximadamente, tá? Então, se a gente for pensar que aqui a gente está tentando fazer uma retomada de alta, eu não descarto a possibilidade de a gente buscar essa faixa de 130 aproximadamente, tá? Mas eu digo assim, para mim, eu entendo que seja alguma coisa pelo menos em uns 3 meses, tá? Não deve ser nada muito rápido, assim, uma pancada forte, assim, igual o movimento está sendo feito hoje. Mas não descarto, né? Por ser, de repente, dependendo, tipo uma onda 1, 2, 3, 4, 5, tenderia a ser, como a gente sabe, numa onda 5, ela costuma ser uma onda da euforia, né? Então, assim, não descarta, de repente, até vir um movimento rápido, tá? Um movimento forte, né? Então, eu acho que a gente está realmente numa faixa interessante. O Ibovespa, a princípio, tá confirmando, né, uma figura importante. E eu acredito que a gente possa vir buscar essa faixa aí acima de 130. Quer ver? Além desse movimento aqui, além desse fibo que está se encaixando bem aqui, tem um outro fio pequeno de curto prazo que está começando a se encaixar aqui também, quer ver? Olha aqui, por exemplo, ó. Isso aqui, tentando encaixar aqui, ó, a gente encontra um ciclo realmente indo até o 132, tá? Aqui já é no gráfico diário, desde esse fundinho aqui, né? E a princípio, eu considero que aqui possa ser um 38.2, né?
aí volta nessa última linha aqui, nessa penúltima linha, né? E faz esse movimento, e rompendo agora, do jeito que aparentemente está rompendo, os próximos patamares poderiam ser esse ponto aqui, na faixa de 120 aproximadamente, 122.500. Geralmente essa linha aqui, ó, meio que costuma ser sendo 61.8, ela costuma travar um pouco, tá? Então, de repente, se a gente romper aqui hoje, né, do jeito que está rompendo, a gente tenderia, geralmente os 50% não nem considero muito, ele dá uma travadinha só, mas ele costuma buscar o 61.8, e aí costuma dar uma sentida, tá? Aqui ele costuma dar uma travada. Então, se ele chegar por acaso com euforia aqui nessa faixa de 122.500 mais ou menos, ele vai tender a dar uma travada, né? E de repente corrigir um pouco de forma natural, e aí continuar subindo. E aí, olha só, e esses pontos aqui, ele vai servir pra gente, principalmente aqui, ó, os 50% ele não serve pra muita coisa, que ele costuma romper, mas geralmente sai um candlezinho vermelho aqui, então meio que ajuda pra gente, de repente ele bater aqui nos próximos dias aí, dar uma sentida, de repente soltar uma queda aqui, e depois virar pra cá, bater nesse ponto aqui, e aí dar uma corrigida, de repente, talvez um pouquinho mais forte, ele ajuda a desenhar, né, o FIBO, né, e saber mais ou menos onde a gente consegue projetar. E realmente bate no 132. Então, sim, eu acredito que a gente está fazendo um movimento agora. De repente, vamos ver aí, né, até o final do dia, se vai confirmar realmente. Confirmando, ele confirma um pivôzinho aqui. E aí, os principais pontos que eu falei seriam esses pontos aqui, na faixa dos 120, 122.500, mais ou menos, né, com o objetivo final lá no 132, tá? Então, não descarte esse movimento aqui, tá bom?